Amém, amados. Graça e paz. Uma alegria ver a igreja cheia, que a igreja tem compreendido o significado de primícia, não é? E a nossa oração é que não seja só uma semana. A igreja se reúne uma semana inteira, fala sobre primícia, mas com uma certeza, que a nossa oração como pastor, como líder, é para que a igreja entenda que primícias são todos os dias. Talvez você diga: pastor, mas não é a primeira semana de janeiro, não é fevereiro, não é março, não é 2026. Todos os dias. Se Jesus não voltar antes e a gente estiver lá em 2050, ainda vivos, lá a primícia do Senhor. Amém? E com muita alegria nós recebemos o convite, e também com muita honra, muito temor ao Senhor, porque nós sabemos da responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor, e numa semana tão significativa. E quando eu soube daqueles temas que Deus abençoe, irmão, que coube a mim falar, mais especificamente a alimentação é espiritual, eu comecei a meditar no Senhor e dizer: Deus, há muitos textos que falam sobre questão de alimentação espiritual, mas Deus, nós sabemos que o Senhor é preciso, e poderíamos falar aqui sobre diversas situações, Daniel e tantos outros homens de Deus, José e tantos outros, mas o Senhor me direcionou, não, especificamente na vida do próprio Jesus. Amém? E eu quero te convidar a abrir o livro de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e na sequência o Espírito vai falando conosco aquilo que Ele quer transmitir à igreja. Lucas, Novo Testamento, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num certo momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou-o a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se és o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras o dizem, e Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles o susterão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse uma outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Amém? Pai,
nessa noite, Senhor, nós sabemos da responsabilidade, Senhor. Primeiramente, Senhor, porque esses que estão aqui, Senhor, não vieram ouvir o Bacelli, Senhor, mas vieram ouvir ao Senhor, ó Pai. E aqui não é um momento diferente do que, nada mais do que uma adoração, algo singular ao Senhor, ó Pai. O que move os corações aqui, Senhor, não são homens, ó Pai, mas o que moveu cada um a sair da sua residência, do seu descanso, foi saber que estaria diante do Senhor, declarando, por livre e espontânea vontade, a escolha de mais uma vez, por meio do Teu Espírito, escolher ao Senhor. Pai, usa-me como Eleazar, ó Pai, que em 2 Samuel 23, diz que ele, naquela guerra, tomou a espada de uma tal forma como valente de Davi, e a espada ficou grudada na mão dele, ó Pai, de forma que ela se fez uma com ele, ó Pai. É dessa autoridade que eu te falo, Senhor, não da autoridade de homens, mas da autoridade que a tua espada é uma, Senhor, com teu servo, Senhor. Pai, derrama a tua autoridade sobre esse lugar, que tu sejas glorificado sobre esse altar, Senhor, que o fogo do teu Espírito, Senhor, que transforma, que edifica, que, ó Pai, realiza tudo aquilo que o homem não pode realizar, venha nesta noite, Senhor, rompendo com cada barreira, Senhor, e nós possamos, ó Pai, entregar diante de Ti estas primícias, ó Pai, crendo que mais uma vez nesta noite Tu falarás, ó Pai, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Certamente quando você lê esse tema, a alimentação é espiritual, nós temos que compreender já algumas coisas. A primeira delas é que nós estamos afirmando que a verdadeira alimentação e a que tem capacidade de produzir algo de bom é a alimentação espiritual. Pastor, e aí? Mas não tem a alimentação física? Não tem a alimentação carnal? Claro que existe. Mas o foco da palavra hoje é o quê? É dizer que muito além de um alimento carnal, existe um alimento espiritual. E você que já conhece muito bem os resultados de um alimento natural, de um alimento do físico, ou talvez até a ausência dele, multiplique isso por muitas vezes, quando se fala de alimento espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus vai começar dizendo que Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado. Mas é muito interessante que a palavra, e que às vezes passa batido de nós, mas Deus me direcionava a isso, diz o seguinte: Jesus, o quê? Cheio do Espírito Santo. Espera aí, pastor, Jesus estava sendo direcionado para que ambiente? Para o deserto. Jesus estava sendo direcionado para quê, pastor? Para a prova. Mas deixa eu te contar algo, a palavra não diz assim. E quando Jesus se deu conta de que se tratava do deserto, ele imediatamente começou a orar, ele imediatamente começou a buscar a presença de Deus. Não, a Bíblia diz que ele já foi em direção ao deserto cheio do Espírito. Em outras palavras, a alimentação espiritual é primícia. Então esse já é o primeiro segredo espiritual desta noite. Se
você deseja ter uma alimentação espiritual e deseja que ela dê grandes resultados, deixa eu te contar, coloque ela como primícia da sua vida. Pastor, mas isso não é claro, amados, nem sempre. Eu já trabalhei na área de saúde também, antes de ser advogado, e era interessante que quando nós íamos atender os pacientes, uma das coisas que a gente sempre aprendia a falar para o paciente, desde a época da faculdade, é: seja preventivo. Mais especificamente, eu era dentista na época, e a minha maior tristeza é quando chegava alguém já com a boca ali numa condição quase que não dava mais para reparar. Mas a minha alegria era quando chegava uma criança e eu dizia: olha, mãe, há condição de você fazer diferente com teu filho. Chegava uma mulher grávida, olha, há condição desde a gravidez de você preparar o caminho para que ele tenha uma dentição boa, uma fonação boa, uma respiração boa, um desenvolvimento facial bom. Mas tudo isso não é só genético, não é só carnal. Havia algo que tinha que ser feito preventivamente. E sabe, o mundo espiritual, ele também funciona diante de algumas diretrizes, e às vezes a gente não se dá conta. O mundo espiritual, ele também trabalha na prevenção. Ou seja, Deus está dizendo: olha, se você quer dar frutos ainda mais plenos, se você quer ser usado de uma forma ainda maior em Deus, seja preventivo. Em outras palavras, tenha como algo dentro de você, como um fundamento, sempre coloque Deus como primícia em tudo que você fizer. Pastor, eu desejo um dia ter minha família. Pastor, um dia eu desejo ter filhos. Não vá orar o dia que você for casar. Não vá orar só quando os filhos estiverem nascendo. Se você tem 10 anos de idade que seja, e você sonha em ter filhos, comece a orar já. Se você deseja casar e nem namorada tem, começa a orar já. Porque o mundo espiritual se move em primícias. Ah, pastor, já sei o que eu vou fazer, pastor. Eu vou pegar aquele ministério e quando eu estiver no ministério eu vou orar. Não, ora antes, para que quando Deus te preparar para aquele lugar, Deus diga: o meu filho está cheio das minhas primícias, e a quem me dá primícia, eu tenho prazer em honrar. Consegue compreender? Nós iniciamos aqui no primeiro dia com a pastora Marie, e ela falou algo, e ela tem frisado a respeito desse texto de Gênesis, e ela disse assim: olha, quem Deus conheceu primeiro? A oferta de Abel ou Abel? E ela frisou, e eu achei muito importante esse friso da pastora, que ela disse: olha, Deus aceitou primeiro, conheceu primeiro Abel. O que estava dizendo ali? Que a oferta de Abel não foi aceita só no momento em que ela foi entregue, ela já foi aceita antes. Porque Deus olha para o coração de Abel e diz: esse é um verdadeiro adorador. Esse não está pensando que ele vai me adorar um dia que tiver uma responsabilidade em sua mão. Esse não está pensando que ele vai me adorar o dia que ele for parar no deserto, o dia que ele tiver um problema, o dia que ele tiver uma dúvida. Mas pastor, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um problema, se eu tiver uma dificuldade, pastor, eu posso orar? Claro que sim.
Veja, o pastor não está dizendo, e Deus não está dizendo, que não devemos orar diante dos desafios, que não devemos orar diante das novas responsabilidades, mas Deus está dizendo, existe um caminho que ainda é mais perfeito, que ainda é mais pleno na minha presença, quando você ora como primícia, quando você se enche do Espírito como primícia. Nós, como pastores, oramos por essas ovelhas, mas eu tenho por hábito orar pelas ovelhas que eu ainda não conheço. Pastor, que doideira é essa? Eu estou dizendo e estou declarando que elas vão vir. Hoje eu não as conheço, mas Deus já está reservando para esse ambiente. E se já está reservando, eu já me coloco como pastor, como um dos pastores dela, como um dos intercessores dela. Eu não sei o nome dela, eu não sei a luta dela, eu não sei o que vai trazê-la aqui, eu não sei se ela é convertida ou se ela está ainda longe do Senhor, mas eu sei da minha responsabilidade, que eu digo, Deus, o Senhor sabe se eu vou viver 70, 80, 90, se o Senhor vai voltar antes ou não, mas se eu viver 90 e o Senhor me dá uma vida com 90 anos, eu quero já estar orando por esta vida, para quando eu tiver 90 anos, essa vida não chegar ali simplesmente e dizer, chegou no susto. Não, Deus, a primícia diante do teu altar, porque essa vida é preciosa para ti. Ainda que eu vá encontrá-la daqui 20, 30 anos, 40 anos, ainda que você vá ter filhos daqui 10, 15, 20 anos, Deus já diz, olha, põe primícia no meu altar, põe teu filho diante do meu altar. Deus, eu desejo tantas coisas para os meus, eu desejo tantas coisas para a igreja, põe como primícia, mas acima de tudo, lembra que de tudo, há um nome que deve ser exaltado sobre todo nome. Deus nos ensina a amar as ovelhas como pastores, e eu oro a Deus para que vocês como ovelha amem também seus pastores. Mas há um amor em que nós entendemos o seguinte: Deus, eu aprendo a amar a ovelha quando eu aprendo a amar o Senhor. Eu aprendo a respeitar as ovelhas quando eu aprendo a te respeitar. Porque quando eu entendo que Deus é primícia, tudo que vem dele, eu não olho como meu, eu olho como dele. Entende? Se Deus te dá uma casa, se Deus te dá um carro, coloque como primícia diante do Senhor. Se Deus também não te der, não tem problema, isso não deve mudar o ambiente do teu coração, porque você diz, Senhor, não é um carro, não é uma casa que vai realmente mudar o ambiente do meu coração, porque a primícia do meu coração é o Senhor. E quando entendemos que o Senhor é nossa primícia, não estou dizendo que não vai haver desertos. A Bíblia falou no capítulo que lemos que vai haver desertos, que vão haver lutas. Mas uma coisa eu tenho certeza: se o inimigo tentar cruzar o teu caminho, ele vai se deparar com alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E daí você não é vencedor simplesmente porque você é o cara, não. Você se torna vencedor porque você está cheio da primícia de Deus, você está cheio da essência dele. E a palavra de Deus diz que esse Jesus, então cheio do Espírito Santo, agora vai ser tentado. E olha o que a Bíblia vai dizer. E no final de 40 dias, o que aconteceu com ele? Teve fome. Pastor, então quer dizer que mesmo eu sendo espiritual, mesmo eu tendo as primícias, as coisas naturais do homem ainda existem? Existem. São necessidades fisiológicas. Não quer dizer que se oramos, a fome vai passar necessariamente. Mas olha o controle de Jesus. Quem fez jejum aí sabe. Você imagina 40 dias. 40 dias. Meu camarada,
Eu imagino a força espiritual que você tem que ter, porque qual é a tendência natural do homem? Fechou o jejum, ele está contando o horário ali. Para quê? Pô, você errar um pão com presunto. Pô, pastor, é até 5 da tarde, 4h58. Vai, 5 horas. Agora você imagina a gente lá no desertão, 40 dias, deve ter perdido uns bons quilos. E o inimigo: você não é filho de Deus? Transforma esta pedra em pão. E daí você vai dizer: não era uma necessidade fisiológica de Jesus que ele estava com fome? Sim. Ninguém está dizendo que necessidades fisiológicas, necessidades carnais não existem. Mas olha o que o inimigo faz: ele pega de uma situação legítima, de uma dificuldade legítima, e agora ele vai testar. Jesus, que esteve durante toda a vida no céu, agora está como homem na terra. Ele abriu mão do trono dele, ele abriu mão da glória dele para viver uma vida humana como a nossa. Onde é que você acha que o inimigo vai tentar? A glória era dele, a autoridade era dele, ele veio ser um homem comum. Viu? Você tem certeza da tua identidade? Você é filho de Deus? Agora se coloca no lugar, você lá no desertão, passando o desafio de 40 dias de jejum, e começa a vir os conflitos internos dentro de nós. Como responderíamos a esses conflitos? E eu vou te dizer, a resposta é na medida do quanto a primícia tem sido em nossa vida. Entende isso? E, meu amado, sabe como o mundo chama aquilo que não é primícia em nossa vida? Hobby. Quando alguém diz para você assim: qual é o seu hobby? Você vai dizer assim: pastor, o meu hobby é no domingo jogar uma bolinha. Sabe o que você está dizendo para as pessoas? Você está dizendo: olha, o futebol não é minha primícia. O futebol é somente um momento de lazer, em que uma vez por semana eu vou lá e jogo uma bola, 1 hora. E o nome que nós damos isso popularmente, ou pelo menos na minha geração, não sei se os mais novos ainda chamam assim, é hobby. E tem problema ter hobby? Não. Mas talvez se eu tiro meia hora de oração só por semana no Senhor, se eu leio a Bíblia uma vez por semana, talvez eu tenha que fazer uma reflexão: será que não é só um hobby? Será que eu não estou diante de Deus dizendo assim: Deus, eu acho legal, assim como eu gosto de futebol, assim como eu gosto de bater uma bolinha, trocar uma comunhão com os irmãos no domingo. Mas se não for primícia, tudo que não é primícia é hobby. Tudo que não for primícia é simplesmente algo que às vezes até nos agrada, até a gente se simpatiza, até a gente tem prazer em fazer, mas a gente diz: não vale todo o meu tempo, não vale toda a minha dedicação. Mas sabe, o desafio é que às vezes essas coisas não são tão claras. O desafio é que às vezes elas acontecem em nós e a gente às vezes não se dá conta. Por exemplo, existem necessidades que são legítimas em nossa vida. Por exemplo, todos aqui, pelo menos os que já são adultos ou jovens, trabalham. Por quê? Porque é uma necessidade. Eu preciso ir trabalhar, eu preciso me empenhar, eu preciso ter o meu ganho. Joia, sem problema. Eu preciso estudar. Se eu faço um curso, eu preciso estar mantendo meus estudos. Joia, ótimo. Mas essas coisas
se nós não tomamos cuidados, elas vão ocupando tanto espaço dentro de nós, ainda que sendo legítimas, hein? Que nós olhamos e dizemos assim: puxa vida, eu vivo fazendo curso, eu vivo comprando curso, eu vivo me empenhando aqui, me empenhando ali, eu vivo tentando agradar, eu vivo tentando fazer isso, aquilo. Mas talvez eu esteja fazendo um hobby com as coisas de Deus. Quando eu me converti, nos primeiros anos da conversão, quando Deus começou a ministrar a palavra, a ministrar o caminho que Ele tinha na minha vida, eu me confundi um pouco e eu achei que eu precisava realizar muito. O pastor Rafael já às vezes até brinca que o paulistano, o paulista, né? Ele tem por hábito esse costume de às vezes precisar realizar muito, né? O estado de São Paulo tem esse quê de querer realizar, de querer produzir, de querer dar resultados. Eu sei que de segunda a segunda eu ficava dentro da igreja. Então saía do meu trabalho, eu saía dos meus estudos e ia para a igreja. E eu estava achando que estava numa excelência com Deus. Só que daí eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam batendo. Eu falei: puxa Deus, o que está acontecendo? A voz de Deus soprou dentro de mim e disse assim: ainda que você esteja fazendo coisas legítimas e que são minhas, elas se tornaram primícias dentro de você, acima de mim. Eu estava gastando mais tempo realizando coisas para o ministério do que com Deus. Parece assustador isso, não? Mas será que Deus olharia e diria: se eu passasse 8 horas dentro da igreja só, amém. Só que tem um fator: quanto tempo você e Deus tem relacionamento? Você quer curar seu casamento? Coloca Deus como primícia. Porque quando nós colocamos Deus como primícia, em primeiro lugar em tudo na nossa vida, nós entendemos a primícia que Ele coloca também no nosso relacionamento de casamento, no nosso relacionamento de namoro, no nosso relacionamento pastoral. Mas se nós ferimos a primícia que está em Deus, todas as demais são feridas. Porque a Bíblia diz que uma casa edificada na areia, ela pode até, dependendo da sorte, vai subindo, está bonitinha, está joinha, mas chega uma hora que a onda passa, e aquilo que parecia muito belo cai. Em outras palavras, o que Deus está dizendo como base aqui: pastor, eu tenho que ler a Bíblia sim, eu tenho que jejuar sim, eu tenho que fazer tantas coisas sim, mas deixa eu te contar algo. Há algo onde o inimigo sempre vai querer ferir a igreja do Senhor, que é a tua relação de tempo, em outras palavras, de oração e intimidade com Deus. Você pode pregar bonito, você pode ter uma oratória maravilhosa, se ele ferir a tua relação com Deus, já feriu tudo. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter aquela família, como o pessoal do passado dizia, família margarina, né? Doriana, lá todas as crianças na mesa comendo, bonitinho, joia. Mas se ele ferir a tua relação com o altar de Deus, a casa começa a ruir. Então quando Deus vem nessa noite e traz essa mensagem, e quando Deus falava comigo, Ele dizia: olha, fala ao meu povo que é chegado um tempo em que eu tenho procurado verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, e um verdadeiro adorador que adore em espírito e em verdade, acima de tudo, tem que compreender o que é primícia.
Se você precisar optar entre Deus e algo, não pense duas vezes, opte por Deus. Ah, pastor, mas será que tem gente que não faz isso? Deus é tão bacana. Amados, a mídia aí fora está cheio de prova. Você pega artistas americanos, artistas brasileiros, quando você vai ouvir a história deles, muitos deles vieram de lares cristãos. Mas em algum momento, uma voz disse para eles: viu, você é muito talentoso. Você poderia ser um grande ator, um grande escritor. Você poderia fazer muitas coisas, mas se você seguir com Deus, a coisa é muito mais demorada. Você pode acelerar os processos. E as pessoas vendem até mesmo a sua alma para conseguir sucessos. Vendem seus valores, vendem seus princípios, vendem suas famílias. Com grande tristeza, nós temos visto um tempo onde até mesmo dentro das igrejas, líderes estão corrompidos e têm vendido muitas vezes a primícia de Deus em troca às vezes de fama, às vezes em troca de horários de televisão, em troca de fama. Tem trocado a primícia de Deus e entender que as ovelhas são do Pai por uma placa de igreja. Ah, não, se você sair da minha igreja, passa do outro lado da rua, já não é mais servo. Que primícia é essa? O que está em primeiro lugar no coração desses homens? Se Deus é minha primícia, tudo que vem dele, eu respeito e honro. Ah, mas eu estou pensando aqui, eu não sei se eu vou fazer para cá, se eu vou fazer para cá. O que Deus faria em seu lugar? Pastor, não faço ideia. Sabe que a gente começa a descobrir o que as pessoas gostam ou não gostam num relacionamento de intimidade. Eu certamente conheço os pastores aqui numa certa proporção, porque já existe um convívio entre nós. Se me perguntasse um pouco de algumas características de alguns pastores aqui, eu talvez pudesse falar. Mas se alguém perguntasse sobre o pastor Lorival, me dá licença do exemplo, talvez eu não fosse a melhor pessoa. Talvez a esposa dele, creio eu, seja a melhor pessoa. Talvez as pessoas que estão em volta dele sejam as melhores pessoas, porque tem mais convívio. Conhece ele no dia a dia, anda com ele no dia a dia, sabe das dores. Eu, por exemplo, se ele me falar aqui qual o suco que ele gosta, não sei. Você gosta de refrigerante, mas creio que se eu perguntar para a esposa, o que o pastor Lorival gosta de comer, de beber, mas o que gerou isso? Algum dia eles eram estranhos, lá no passado, algum dia eles se encontraram. O que faz com que eles se conheçam hoje? O relacionamento. Sabe, um dia a gente encontra Jesus e talvez num primeiro lance a gente está conhecendo ainda, está aprendendo a conhecer. Não tem mal nisso. Não tem mal alguém dizer: ó, pastor, eu conheci Jesus um pouquinho mais tarde. Às vezes isso pode acontecer. Mas o fator é que eu não posso estar 30 anos em Deus e dizer que Ele é tão estranho quanto o dia que eu o encontrei. A intimidade é um processo diário. E quanto mais eu conheço o coração de Deus, isso vai demonstrar o quê? Que mais eu tenho colocado Ele como primícia em minha vida. Entendem isso? Agora veja, o inimigo ainda continua tentando, e ele vai dizer o seguinte, qual era a necessidade de Jesus? O pão. Agora ele vai entrar em duas esferas muito perigosas para o cristão, porque ele vai dizer assim para Jesus, eu lhe darei a glória destes reinos e
autoridade sobre eles. Onde é que ele tenta mexer com o coração de Jesus? Eu te darei glória e autoridade, eu te darei fama e poder. Você vai comandar, você vai dominar. E a discussão aqui não é se o inimigo ia conseguir ou não fazer, se ele ia fazer ou não. A gente sabe que o inimigo é mentiroso, mas a questão é que a proposta, ela ocorre. E se o inimigo teve a ousadia de chegar diante de Jesus, cheio do Espírito Santo, imagina conosco, se ele não chega assim e diz assim, na hora que às vezes a gente está naquela luta, naquele desafio, larga isso aí. Que isso? Quanto tempo você vai na igreja? O que aconteceu de bom? Olha lá o irmãozinho com um carro bom e você andando a pé. Olha o fulano. Daí eu lembro que quando eu orava por um irmão, e às vezes as pessoas vêm conversar conosco, deixa eu só frisar, não é ninguém daqui, tá? Para que pensamentos não divaguem. E ele, pastor, olha, o senhor é um pastor e a gente precisa ser sincero em nossa troca. A gente entende que o senhor como pastor é alguém. Pastor, eu me questiono, por que Deus não me dá a casa que eu quero, não me dá o carro que eu quero? Eu trabalho, eu me dedico, eu me empenho. E eu falei, o quanto isso é importante para você? Falou, pastor, ultimamente a minha cabeça tem estado nesse lugar. E eu falei para ele, é por isso que ainda você não recebeu. Deus não quer que nada ocupe o lugar dele. Deus não tem problema em te dar uma casa, não tem problema em te dar um carro, desde que isso não seja tão importante a ponto de você questionar Deus. Porque quando Deus é minha primícia, se eu tenho carro, se eu tenho uma casa, amém. Se eu não tenho também, amém também, porque eu sou filho. Mas quando eu não entendo essas primícias, eu chego diante de Deus e às vezes até buscando a presença de Deus, mas ainda em conflito dentro de mim, o inimigo vem, olha ali, você é filho de Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão. Manda que Deus diga a essa pedra para que se torne o seu carro, se torne a sua casa, o seu bem. Como é que você se diz filho de Deus? Você orou por aquela pessoa e ela não foi curada? E eu gosto muito do testemunho, eu esqueci agora o nome dessa missionária, mas é uma missionária que trabalha num país da África, me fugiu o nome dela, mas Deus usou ela já em 400 e poucas ressuscitações. E quando questionaram ela, disse, olha, o que acontece, pastora? O que a senhora faz de diferente? Por que Deus se usa nessa imensidão? Ela fala, olha, nem sempre foi assim. Quando Deus ministrou sobre minha vida que o dom de cura, de operações e milagres estava sobre mim, eu chegava nas pessoas e orava e nada acontecia. Imagina o conflito que ficou dentro de mim, ela dizia, porque eu havia recebido uma palavra que Deus tinha ministrado um dom sobre mim, que Deus tinha uma missão específica na África. Eu peguei e vendi todas as minhas coisas, fui para a África e comecei a orar por aquelas pessoas e a cura não acontecia. Mas ela disse que numa ocasião ela entendeu a identidade dela em Deus e ela falou, olha, não importa, eu vou continuar dando essa primícia ao Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar me empenhando. E ela disse que orava, e passaram-se dias, passaram-se anos, e de repente começou a acontecer curas, acontecer milagres.
Sabe por quê? Porque os sinais para ela não se tornaram mais primícias. A vergonha e a timidez dela de dizer: eu orei por alguém e nada aconteceu, o que ele vai pensar de mim? Não é mais primícia, porque o que importa é o que o Senhor fala. Sabe, um dos confrontos que nós mais temos dentro de nós é porque nós às vezes colocamos primícias que não a Deus. Eu estou dizendo de experiência própria, eu me considero uma pessoa tímida, né? Dizem que não pode falar tímido, tem que falar introvertido, né? Amém. Mas de repente Deus diz: olha, tem um ministério com a palavra. Olha, para uma pessoa tímida, você dizer que ela tem um ministério com a palavra, a primeira coisa que bate na cabeça é: eu preciso de confirmação. E daí quando vêm os convites para ministrar, começava a dar até gelo. Porque eu ficava: mas Deus, será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai... De repente Deus: calma, você está muito preocupado com os resultados, com o que as pessoas vão dizer, se o sim delas ou não delas. E quem se preocupa muito com o sim ou o não de alguém, e por favor, não estou dizendo que a gente tem que ser deselegante, ok? Não é isso, a gente tem que amar as vidas, tem que ter cuidado sim com elas, mas estou dizendo que se Deus nos pedir uma palavra, seja ela de exortação, de consolo, se eu coloco ele com primícia, eu não temo dar essa palavra. Eu não fico talvez questionando: viu, você gostou do que eu preguei? O que você achou? Deixa eu ir para o segundo para ver se ele me aprova. E você também, você gostou? Como é que você está me sentindo? Quando nós colocamos Deus como primícia, esses vazios de dentro de nós, de precisarmos de confirmação, de precisarmos substituir certos aspectos, para que possamos nos sentir bem, eles vão saindo de nós. Sabe, e a ansiedade vai nos deixando, porque eu digo: olha, se Deus tiver para hoje isto, tem. Se para amanhã, muito que bem, mas se Deus não tiver, muito que bem também. Eu já contei aqui, eu me considero um cara, pelo menos hoje espiritual, mas durante uma fase da minha vida muito racional. E eu juro, eu fazia uma agenda de toda a minha vida. Eu punha na agenda quantos anos eu ia casar, quantos filhos eu ia ter, quanta estrutura eu ia fazer, para onde que eu ia, para onde não ia, papapá. E por favor, não estou sendo contra agendas, mas estou dizendo que Deus pegou a minha agenda e Ele falou assim: daqui a sua agenda, recebe a minha agenda para você. Talvez você diga assim: mas o senhor é um pastor, Deus deve ter cumprido quase 100% na sua vida do que você queria. Se eu te falar que eu vou pegar o dízimo, mais ou menos isso, que aconteceu naquilo que eu imaginava, 10%, 90% foi diferente. Mas se hoje eu fizesse a mesma agenda, muito possivelmente, se não 100% próximo disso. Sabe por quê? Não foi Deus que mudou comigo, fui eu que entendi o coração dele. Consegue entender isso? Sabe quando você diz assim: eu não sei o que está acontecendo, mas parece que Deus abriu os céus para mim, e tudo que eu coloco diante de Deus. Amado, deixa eu te contar um segredo. Foi você que entendeu o céu. Foi você que começou a pedir as coisas como o céu deve pedir. Foi você que começou a entender os passos de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é provocador, e ele novamente vai. E ele pega então e diz o seguinte:
Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, o quê? Ordena a seus anjos que o protejam. Não é desafiador receber uma situação dessa? Imagina o inimigo dizendo: olha, você precisa confirmar se você é de Deus ou não. Você precisa entender se Deus te ama ou não. Se joga daqui. Pede para Deus te guardar. O quê? Você colidiu o seu carro, bateu o seu carro? Por que Deus não mandou os anjos para evitar? O quê? Aquilo que você tinha proposto não deu certo, por que Deus não mandou os seus anjos para evitar? Será que você realmente é filho de Deus? E quando esses enganos vão entrando dentro de nós, quando essas carências vão entrando dentro de nós, nós tendemos naturalmente a querer suprir isso de outras formas. Eu já falei aqui que eu gosto muito da psicologia em si, mas principalmente da psicologia bíblica. Mas uma das coisas que os psicólogos viram é que quando as pessoas às vezes entram lá nas salas deles e elas dizem: olha, doutor tal, eu tenho um grande problema, tudo que eu pego em minha mão eu moo. Se eu receber R$1.000, eu moo os R$1.000. Se eu receber R$20.000, eu moo os R$20.000. Se eu receber R$100.000, eu moo os R$100.000. Eu entro em dívida. E talvez você diga: pastor, é só uma questão de acertar a questão financeira. Não, é uma questão emocional envolvida. É uma substituição que está sendo feita ali para suprir muitas vezes um vazio, de uma carência, de uma falta de identidade, de dizer: puxa Deus, o Senhor me supre. E não que há mal em poder comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, ter um tratamento. As mulheres gostam aí de uma roupa bonita, de fazer um cabelo, nada contra. Mas já pensou que tem pessoas que vivem numa cadeia? Eu lembro de uma jovem que ela disse: olha, eu não sei, eu preciso estar indo num salão de beleza constantemente, e eu preciso mudar de cor de cabelo a toda hora. Era cabelo vermelho, era cabelo laranja, era cabelo, eu não sei o nome das cores, tá? Cabelo amarelo. Ah, pastor, tem alguma coisa contra fazer um penteado novo, fazer um corte novo, uma pintura nova? Não. Mas a ponto de consumir a vida da pessoa, o que está vendo nessa identidade? Qual é a dor e aonde começou essa dor? Qual é a dor de uma jovem que fica postando fotos para tentar exibir o corpo na internet? Qual é a dor? Aonde é que começou esse processo? Eu te respondo: é a falta de paternidade. É a carência que quer ser preenchida com olhares, mas os olhares nunca vão ocupar o mesmo lugar que Deus pode ocupar. A aprovação de homens nunca vai poder ocupar o lugar que Deus quer ocupar dentro de nós. O nosso coração geme pela ação do Senhor, geme por um Deus que realmente faça a diferença em nós. Mas se não nos damos conta, nós substituímos as coisas de Deus. Então Deus vem e começa a falar dentro de nós: olha, nunca tente abreviar caminhos. O inimigo tentou chegar diante de Jesus e falou: olha, eu tenho fama, eu tenho glória, eu tenho autoridade, e é facinho, se joga daqui. Sabe, às vezes o nosso coração anseia tanto por tantas coisas que a gente quer abreviar caminhos, mas nunca troque o altar por atalhos. Nunca troque
as coisas de Deus por situações que parecem boas, mas nem sempre são, que parecem alegrias, mas são alegrias temporárias. Uma das coisas mais desafiadoras ultimamente nos relacionamentos de jovens é que muitas vezes a carnalidade tenta falar mais alto, e a pessoa às vezes diz assim: mas qual é o problema se eu abreviar algumas coisas? Muitos não abrevie, não troque o altar por aceleramentos, não troque o altar por atalhos, não troque o altar por aplausos, não troque o altar por reconhecimento, porque se o seu caráter tiver formado nesse sentido, amados, a Bíblia não diz que não haverão provas. Se Jesus passou pelo deserto, o inimigo vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar chacoalhar, vai tentar balançar. Mas se você não esquecer que o teu verdadeiro alimento, que a tua verdadeira primícia está no alto, todas as coisas se tornam secundárias. E as coisas secundárias nunca vão ocupar um lugar a ponto de mudar o seu caráter, de mudar a sua atitude, porque são apenas hobbies. Se o futebol para você é um hobby, você não tem problema em abrir mão de um dia de futebol, porque naquele dia você quer comemorar o aniversário de casamento seu. Tem um pessoal já dizendo: você viu? Eu faço assim, é só o hobby, é primícia. Agora, se Deus diz que a minha família é importante para mim, e eu viro para minha esposa e digo: eu não abro mão para ter um tempo contigo, o que está sendo primícia? Se eu não abro mão de uma televisão para ter um tempo com meus filhos, o que está sendo primícia? Não, mas pastor, hoje é muito mais fácil, tem uns videogames legais aí, pastor. Eu compro uns 4, 5 cartuchos, ponho lá, meus filhos passam a tarde inteira jogando. O que está sendo primícia? Pastor, você é contra futebol ou alguma outra coisa? Não, amados, eu já disse, eu gosto até do time do Palmeiras. Não se deu muito bem esse ano, mas eu gosto. Mas se tiver culto na igreja e final do Palmeiras, você me desculpa, Palmeiras, eu vejo o resultado depois. Palmeiras perdeu, ficou em segundo, foi disputar 3 títulos. Claro que como torcedor eu gostaria que ganhasse, mas sabe o que mudou na minha relação com Deus? Nada. Palmeiras não vai me levar no céu, o videogame não vai me levar no céu, as séries, zerar as séries americanas ou coreanas ou doramas da vida, ou seja o que for, não vai me levar no céu. Pastor, agora tocou na veia, eu gosto de um dorama, amém. Mas eu estou dizendo que não pode ocupar o primeiro lugar. Se você bate lá e fala assim: puxa, eu gosto de dorama, não tem problema. Mas se você fala assim: puxa, pastor, eu passo 4 horas toda noite assistindo dorama e fico 15 minutos com meu esposo, Jesus, algo precisa ser revisto. Entende? Olha, tem pessoal dizendo: fala a Deus aí, ó. Então, amados, e eu pego também outro sentido. Tem homens que dedicam o seu tempo, às vezes o amor dele é o carro. Esses dias eu olhei lá um vídeo, a turma deu risada, achou graça, eu fiquei triste, porque o cara era colecionador de carro antigo. Eu acho legal o carro antigo também, eu acho bacana. Mas ele falou: entre meu Fusca e minha esposa, o que eu mais amo é o Fusca. Eu olhei com piedade para a mulher. Eu falei: puxa,
Nem que fosse o Fusca mais raro, placa preta com XYZ no Fusca. O primeiro Fusca fabricado na terra. Mas se a sua mulher ocupa um segundo lugar com relação ao seu Fusca, à sua casa, ao seu emprego, aos seus amigos. E eu não estou falando que a gente não tem que levar um relacionamento leve. Nós não precisamos ser radicais a ponto de dizer: não, meu marido, você nunca pode jogar uma bolinha. Não é isso que eu estou falando. Não tem problema, às vezes vai jogar uma bola, a mulher sai com as amigas dela, bater um papo, não tem problema. Agora, se tornar uma primícia a ponto de você colocar Deus em segundo plano, pastor, como é que eu faço isso? É fácil, é simples matemática. Quanto tempo você fica numa televisão e quanto tempo você ora por dia? Você vai descobrir se é primícia, quem está sendo primícia. Pastor, eu fico 4 horas na TV, mas eu fico 10 horas orando. Glória a Deus. Pastor, eu fico zerando as séries lá de não sei da onde. Tem até a turma que gosta do Stranger Things, né? Mas fica lá 4, 5 horas assistindo. Daí chega a noite, adeus. Entende? E eu estou procurando trazer isso com leveza, mas é uma coisa que a gente tem que refletir. E por favor, eu não me coloco fora disso. Eu contei aqui um testemunho, que às vezes são coisas que parecem tão imperceptíveis, que às vezes ocupam lugar dentro de nós e a gente não se dá conta. Entende? Teve uma época que eu falei, vou fazer aperfeiçoamento. Comecei a me inscrever em tudo quanto é curso, torrar meu salário com curso. Tem problema fazer aperfeiçoamento? Não tem. Mas eu fiquei fazendo tanto curso que eu não tinha tempo para Deus. Entende? E não estou dizendo que isso é uma desculpa para a gente ser relapso em algumas coisas. Eu vou montar minha rede em casa, eu vou ficar lá, só eu e Jesus. Não, nós precisamos trabalhar assim, nós precisamos nos dedicar. Mas é uma matemática simples. E faça o exercício, você não precisa falar com o pastor. Quanto tempo? Nesse último mês. Ou, pegando dezembro, quanto tempo por dia você se dedicou ao Senhor? E quanto tempo você assistiu televisão, ficou na internet? Eu tenho um programinha aqui que ele acusa para mim quanto tempo eu fiquei na semana. E eu achei o máximo, porque se eu achar que passou do limite, eu dou uma cessada na coisa. Porque às vezes a gente não se dá conta. É como o pastor Ivan, acho que foi o pastor Ivan, no dia de ontem, que ele falou que às vezes você está lá no celular passando. Quando você vê, passou 2, 3, 4 horas. E às vezes vendo coisas bobinhas, sabe? Vou jogar o joguinho de não sei do que, fica lá no joguinho da paciência, no joguinho de não sei do que, no tigrinho, no não sei o que. Deus, o Senhor é primeiro lugar, porque se o Senhor não for primícia para mim, como que eu vou querer mudar? Como que eu vou querer ter resultados? Como que eu vou querer andar em Ti, Senhor? E tem coisa, amados, que a gente não fabrica. Unção. Eu posso chegar aqui e dar 1000 pulos, dar um giro, virar cambalhota. Você pode olhar para mim e falar, ixi, sem unção. Posso começar a gritar aqui, Jesus! Nada contra, se tiver na autoridade do Senhor, ok? Eu mesmo às vezes falo umas coisas altas aí, né? Mas se não tiver unção, sabe por quê? A unção, a autoridade, a graça, a glória tem um padrão. Deus honra a quem coloca Ele como primícia. Todas as nossas dores,
começam a ser curadas, todas as feridas começam a ser estancadas, quando nós entendemos que a providência não vem do natural, mas vem do alto. Eu gosto muito de Êxodo 16, porque ele diz assim, que a congregação estava lá no deserto, e eles murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo que lá no Egito eles tinham comida, panela cheia. Daí eu sempre gosto de fazer um raciocínio quando eu estou estudando a Bíblia, para entender o coração de Deus. E eu sempre lanço umas questões, como se eu tivesse Deus sendo meu professor e eu o aluno. E a minha pergunta que eu fiz para Deus: Deus, por que a providência não veio da terra? Por que simplesmente o Senhor não fez surgir lá simplesmente alguma coisa da terra num primeiro momento? E o Senhor disse que o maná veio do céu. Daí Jesus, ele vai dar essa resposta para nós em João 6, 31 a 35. Quando no 32 ele vai dizer assim: disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou ensinando uma ordem espiritual, a providência que sacia a sua fome, que sacia a sua sede. Só tem um recurso: tem que vir do céu. Tem que vir do céu, não é do Egito, não é das panelas de cebola, não é das carnes, dos pepinos, não, é do céu. E talvez você diga: mas pastor, o que tem a ver essa fome comigo? Traduza isso para as suas dores. Qual tem sido a sua fome? Será que às vezes a gente olha para esse pessoal da Bíblia e fala: nossa, que absurdo. Mas será que às vezes a gente não está pedindo codornizes ao Senhor? Não está pedindo carnes, não está pedindo pepino com outros nomes? Será que o nosso pepino às vezes não é um bem físico? Às vezes não é um reconhecimento, às vezes não é uma glória, às vezes não é simplesmente algum sonho nosso e que a gente coloca como métrica para Deus. Deus, o Senhor vai ter que provar que o Senhor está comigo. Fala comigo, porque se o Senhor não me der... Mas quando a gente entende que a providência vem dos céus, Deus, traz o teu maná. E o mais fantástico é que quando o maná cai, ele dá uma ordem, que a colheita tinha que ser feita diária, porque aquilo, se eu colhesse a mais, apodrecia. Sabe, o convite aí é para que você não viva da primícia de 2018, do que você viveu no Senhor em 2017. Olha, Deus me usou, Deus fez e Deus aconteceu. O convite de Deus é que Ele te ama tanto, que Ele quer ser a sua primícia diária, a todo instante. A tua manhã já deve começar com o Senhor. A tua noite tem que terminar com o Senhor. O teu dia tem que caminhar com o Senhor. E deixa eu te contar um segredo: se você for para casa hoje, nesses dias seguintes, e você começar a fazer alguma coisinha diferente, e vier aquele sopro que vai te lembrar da palavra de hoje, não é por acaso, é o Espírito Santo dizendo: ó, pega esse controle de televisão e dá a melhor resposta para ele, aperta o off e vai para a sala de oração. Você já passou por isso? Você está na TV, daí vem aquele negócio assim: nossa, estou sentindo de orar. Mas às vezes a gente é tão humano que a gente diz: não, foi coisa da minha cabeça, eu preciso zerar essa série. Hoje eu não posso falhar porque o meu compromisso é com fulano de tal. Nenhuma pessoa
pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Muitas vezes falamos de idolatrias, de estátuas, mas Deus disse que tudo aquilo que ocupa primeiro lugar dentro de nossa vida é a nossa idolatria. Se a televisão, se a série, se o videogame, se alguém tem uma relevância maior do que Deus na sua vida, se a consideração dos seus amigos é maior do que a consideração de Deus, a ponto de você falar: não, eu não posso falar isso da Bíblia, porque eu não quero que ele saiba que eu sou crente, eu não quero que ele saiba o que ele vai pensar de mim. Se aquilo que você considera nas pessoas é maior, a Bíblia diz: isso é idolatria. Mas o convite de Deus é que você entenda que todo alimento é espiritual, vem do alto. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesta hora. Talvez você diga assim: pastor, mas de todos esses exemplos, a minha situação ainda é outra. É claro que aqui é um culto e não tem como abranger em uma hora todos os exemplos possíveis, mas o Espírito Santo te toca. O Espírito Santo fala com teu coração, se verdadeiramente até hoje você tem compreendido essa primícia. E não tenha medo de chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu confesso que nessa determinada área eu estava dando mais tempo para essas coisas, mais tempo para os meus amigos, mais tempo para fulano de tal, beltrano de tal, ou mais tempo para determinadas coisas. O fator não é reconhecer que nós falhamos, não é reconhecer que nós erramos, porque o primeiro sinal de arrependimento é quando nós reconhecemos. O fator é nós insistirmos em permanecer, em ficar como estávamos. E o meu convite nesta noite é que, se você sentir no teu coração de vir à frente, enquanto o louvor toca, declarar: Deus, troca o meu atalho pelo teu altar, Senhor. Que atalhos não existam mais em minha vida, mas que o seu altar ocupe o primeiro lugar. Deus, troca tudo aquilo que tem sido para mim importante, a ponto de passar o que tu és. Ou talvez você diga assim: pastor, eu estou andando alinhado com Deus, Deus já tem sido primícia em minha vida. Mas você diz assim: pastor, eu senti nesta palavra que Deus me convidou a dar ainda mais, a ter uma primícia ainda maior. Deus diz que eu posso avançar ainda um pouco mais. E como na vida de José, quando Jacó vai abençoar José, eu gosto muito dessa bênção, porque Deus usa ali o pai dele e diz: tua árvore, teus ramos transpassarão os muros. Ouse transpassar os muros. Ouse ir além da onde você já foi até hoje. Ainda que você olhe e diga: ó, a minha vida está na presença, a minha vida tem sido uma bênção, porque eu sei e confio que Deus ainda tem coisas maiores para mim e para você. Então, humildemente, eu te convido: vem à frente. Ah, pastor, mas se alguém olhar, se alguém ver. Não, amado, é primícia. É primícia. Quando nós, como pastores, falamos algo aqui a respeito da nossa própria história, sabe o que eu estou dizendo para o inimigo? Deus, o Senhor é primícia a ponto de eu não temer em reconhecer que em certas ocasiões da minha vida eu falhei, que eu sou humano, porque a tua imagem
nunca tem que ser menor do que a minha. E eu gostaria de, nesse instante, de convidar os intercessores, aqueles que puderem. Eu sei que tem alguns aí que estão intercedendo mais especificamente pela igreja como um todo, mas também convidar aqueles pastores que porventura possam nos auxiliar, orando por essas vidas. E eu quero que, em nome de Jesus, você seja bem preciso, declarando esta primícia, de que há um alimento que é espiritual, e que nesse dia o Senhor venha com uma sede e uma fome que supere qualquer outro tipo de fome, qualquer outro tipo de sede, qualquer outro tipo de entrega. Porque o Senhor tem algo de relevante ainda mais para esta casa.